Tá bom? Tá bom? Tá. A gente está dando início à palestra do dia 10 de janeiro de 2024. Para mim, eu reencontro, primeira vez que eu venho a casa na exposição desse ano de 2024. Tem alguém vindo para casa pela primeira vez? Aí, mais uma. Queria que vocês sejam muito bem-vindos, bem-vindo. Vocês se sintam acolhidos, assim como eu me senti acolhido na primeira vez que eu entrei dentro dessa casa. Que aqui é uma casa de amor, uma família que a gente construiu cada dia. Hoje a gente vai ter a parte do nosso irmão Código. O tema que ele vai apresentar é o tema do perdão, muito importante para o nosso dia a dia. Quem vai fazer um preparo sou eu, logicamente. A mensagem que eu trouxe é uma mensagem chamada Padrão Espírita, e ela está no texto publicado no Bênção de Paz, da literatura Emmanuel. Antes, é assim que vos será otorgada generosa entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Padrão Espírita. Transformar o coração em fonte de amor, de tal modo que nenhum sentimento contrário lhe alcance os recessos, ainda quando violentamente arremessado pelos piores dardos vibratórios. Converter o cérebro em fluxo de pensamentos nobres, de tal maneira que nenhuma ideia menos feliz se lhe fixe nas criações, mesmo quando sob as mais constrangedoras induções ao fascínio das trevas. Metamorfosear os olhos em mananciais de compreensão, com tal amplitude que, à frente de qualquer cenário da vida, somente aprenda as imagens que favorecem a construção do bem, com o ouvido de todo mal. Transfigurar os ouvidos em depósito de bondade, com tal extensão que venham filtrar exclusivamente, no auxílio aos outros, os conceitos, revelações, apontamentos e comentários capazes de promover a paz e a consolação, a esperança e a bênção no caminho semelhante, com absoluto esquecimento de tudo aquilo que significa incentivo à crueldade ou ao desânimo, à incompreensão ou à discórdia. Selecionar as palavras que ajudam, consagrar as mãos ao serviço. Investir os valores do tempo em ação digna e aproveitar as oportunidades que se nos ofereçam na vida, para melhorarmos, melhorando a estrada que se nos jornadeia. Eis, na essência, o padrão espírita, que um dia, através do trabalho do estudo, do burilamento da renovação, teremos todos nós de atingir. Então, convido os senhores e as senhoras a fechar esses olhos. A gente possa respirar com profundidade, acalmar nosso coração de demasiado do nosso dia a dia, acalmar nossa mente e se conectar com o plano espiritual, com o plano superior. Encher nosso coração de gratidão, de alegria por esse reencontro de hoje. Nós possamos ter em conta tudo aquilo que a espiritualidade nos apresenta para que hoje essa reunião possa acontecer. E rogo também que essa mesma espiritualidade que nos sustenta e essa agrega dessa casa, que ela inspire o nosso irmão Código, de forma que o Consolador permitido cabe fundo nos nossos corações nessa noite de quarta-feira. Que assim seja, graças a Deus. Que a paz e a luz do nosso querido amado Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Que assim seja. Muito boa noite, minhas irmãs. Boa noite, meus irmãos.
queridos companheiros e queridos companheiros de Ideal Espírita. É sempre com muita alegria, com muita satisfação que iniciamos a nossa jornada de mais esse ano, 2024, desta casa abençoada, o grupo de estudos Espíritos Bezerra Menezes, aqui em Vargem, para as nossas melhorias do estudo tão necessário desse Evangelho de Jesus, através dos postulados dessa doutrina consoladora e esclarecedora, a doutrina dos Espíritos. Estamos aqui já há algum tempo nessa casa, visitando com os nossos companheiros, amigos, e sempre nos fazem o convite, e é oportuno para que a gente venha refletir justamente com todos vocês que aqui se encontram, aqueles que já frequentam essa instituição, aqueles que estão chegando pela primeira vez e renovando, né, o compromisso do estudo doutrinário, que é sempre muito importante para todos nós. Cuidar do corpo e do espírito é essencial. E quando a gente tem essa oportunidade, numa casa como essa, aberta para que todos os corações cheguem e possam aqui receber as orientações da espiritualidade que já aqui se encontram e nos recebem, nos fazendo o tratamento que todos nós necessitamos, é de tamanha importância para todos nós. Aqueles que já militam dentro do movimento, como nós, que frequentamos e estamos sempre presentes nas casas co-irmãs, como os irmãos que estão na assistência hoje, chegando aqui para esse estudo de um tema tão necessário para todos nós. Necessário. Falar de perdão é sempre muito importante e impactante. A gente queria também agradecer a direção dessa casa, né, por tudo aquilo que ela tem feito nesses últimos anos. É muito importante uma casa como essa, que parece que bem longe, né, do centro da cidade, recebe todas essas pessoas que vêm aqui através buscar sua cesta de alimentos, buscar o atendimento fraterno, buscar uma água frutificada e um estudo que é reconfortante para todos nós. Por isso que a doutrina espírita, o espiritismo, é considerado uma doutrina consoladora e, acima de tudo, esclarecedora. Nós temos a oportunidade nessa noite de trabalhar nesse tema e a gente vai buscar, dentro daquilo que a gente observou nas escrituras e dentro da própria codificação, observações que trazem todo o sentido do que vem a ser isso, o perdão. Então nós vamos começar buscando o entendimento, primeiramente, a respeito de Deus. Tudo começa com o Criador, o Abba, o Pai, ou seja, como o próprio Cristo, o Espírito mais perfeito que já esteve entre nós, segundo nos informam os benfeitores espirituais, daquela questão 625 de O Livro dos Espíritos, veio trazer para todos nós. Encontramos exatamente a questão de Deus com vários nomes dentro da própria Escritura, dos textos, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. Mas Jesus nos resumiu isso de uma maneira tão simples que ele chamou apenas de Pai. E como tal, nós devemos entender. Esse Abba, que era na realidade uma tradução para o nosso português, daquele aramaico que era a língua falada por todos aqueles que estavam lá na Palestina na época de Jesus, aramaico que era uma língua que esse povo herdou de um processo de escravidão de quando eles estavam na Babilônia, que era a língua dos babilônios. E então, o hebreu em si falava no dia a dia esse idioma aramaico. Então nós temos algumas escrituras e algumas vezes as reuniões falando o hebraico. O hebraico já era um idioma em que eles, de uma certa forma, começaram a restringir para aqueles mais cultos. Mas no dia a dia o próprio Cristo falava o aramaico. Então, uma das grandes missões de Jesus que ele nos traz é exatamente para que nós pudéssemos entender a divindade, o que veio a ser Deus. E exatamente como Allan Kardec, ele colocou na primeira questão de O Livro dos Espíritos, quando a gente abre o Livro dos Espíritos e vê a pergunta que ele faz aos imortais, que é Deus, é exatamente a ratificação daquilo que Jesus tem como uma das suas principais missões. A missão principal de Jesus é anunciar o reino de Deus, o reino dos céus, e dizer que esse reino está aberto para todos, não apenas para os judeus, mas para a humanidade de todos os tempos.
E uma dessas missões do mestre era dizer que Deus é justiça e misericórdia. Quando a gente consegue pensar no Pai, nós temos que imaginar exatamente isso: justiça e misericórdia. E quando a gente vai observar esse sentido para o entendimento da divindade, do Criador, a gente vai imaginar que essa história começa com o patriarca judeu, que é Abraão. Em 1900 antes de Cristo, aquele patriarca que faz uma aliança com Deus e sai lá de Ur da Caldeia para atravessar em busca da terra prometida, Canaã. Essa terra prometida sai Abraão juntamente com os seus familiares, seu grupo familiar, e atravessa aquela região na Caldeia para chegar até essa Canaã prometida. E essa aliança, efetivamente, era uma demonstração de que eles, judeus, estavam entendendo e ratificavam aquilo que o Pai unicamente nos pedia, que era a sua adoração. Ou seja, estava iniciando ali o monoteísmo, ou seja, a adoração de um único Deus. Por quê? Porque, de uma certa forma, todas aquelas civilizações do passado acreditavam em mais de um Deus, ou seja, eram politeístas. Abraão não era monoteísta. Quando ele firma essa aliança, ele começa, sim, a firmar nesse monoteísmo. E esse monoteísmo que nós entendemos até os dias atuais, e que, de uma certa forma, veio dar toda a base para que a gente pudesse compreender o que é Deus. E esse Deus, que é justiça e misericórdia, tem essas facetas que, de uma certa forma, pede reflexão e compreensão. Normalmente nós justificamos que Deus é mais justiça, tanto que no Velho Testamento a gente observa que nas Escrituras que o Deus que se firmava, que se consolidava, era o Deus da guerra, o Deus de punição, o Deus que estava com aqueles que de uma certa forma, reverenciavam. E a questão da misericórdia ficava sempre em segundo plano. Toda essa história dos judeus a gente vai poder consolidar primeiramente com Abraão e vem, de uma certa forma, até aquele que vai fazer com que toda a história desse povo ela seguisse adiante. Estamos falando de 1900 a.C. até mais ou menos 1250 a.C., que surge o grande legislador bíblico chamado Moisés. Moisés é uma personagem extremamente importante, muito conhecida. Quem não conhece a sua história já ouviu falar dele. É aquele grande libertador do povo judeu, dos hebreus, que estavam no cativeiro do Egito. E após mais de 400 anos, por volta de 420 anos, Moisés firma aquele conceito que Deus lhe pede para que ele retirasse o seu povo daquela submissão que se encontrava junto com os egípcios. Ali já era um momento de grande sofrimento, porque esse mesmo povo já havia passado por outros momentos de sofrimento. Escravidão que houve por parte dos assírios, dos babilônios, estavam ali com os egípcios e na época de Jesus estavam subjugados com os romanos. Mas nesse momento, quando Moisés retira o povo do Egito e, de uma certa forma, passa 40 anos no deserto para o encontro daquilo que Abraão havia firmado lá atrás, ou seja, a terra prometida, eles acreditaram até o final. E aquela geração, quando você pega lá o livro do Êxodo, onde você encontra essa história, você observa que vários são os momentos de grandes provações daquele povo, revoltas contra o próprio Abraão e seu irmão Arão, e situações de grandes convulsões por aquele povo que chegou mesmo a dizer por que Moisés os havia tirado do Egito
quando havia comida, quando havia água, quando havia uma certa forma de conforto, e eles estavam em sofrimento dentro daquele deserto. Era um momento de grande preocupação. E, de uma certa forma, quando a gente vai refletir sobre tudo isso, por que passaram 40 anos se era um Deus de misericórdia de todos aqueles que ali se encontravam? Ainda estava firme a situação de que Deus havia lhes prometido a terra e Deus não lhes faltava. Apesar de, naquele momento, são momentos de extrema dificuldade, Deus, em determinado momento, chega no fim desses 40 anos de peregrinação pelo deserto, quando Abraão chega até aquela Palestina que nós conhecemos hoje, no território da Transjordânia, ali à frente de Jericó, e desencarna, morre. Ele não adentra com o povo para a terra prometida. Quem segue é aquele que Moisés tinha grande confiança, que é Josué. É Josué quem vai reunir no momento exato as tribos e que vai firmar aquele momento da história desse povo que é chamado o momento dos juízes, onde 12 juízes, que eram homens de grande importância dentro daquela sociedade, que tinham toda a confiança para a resolução de problemas que eles se encontravam para resolver. E Samuel veio a ser um desses juízes. O problema é que essa terra, aquela terra em que eles foram atrás, a terra prometida por Deus, já havia moradores dela. Os filisteus, os cananeus, os jebuseus. E é um momento em que eles precisam, de uma certa forma, lutar para que a terra viesse para o seu domínio. E, de fato, é um momento realmente muito rico em que eles conseguem, segundo as informações que estão nos textos, lá no Êxodo, um momento em que eles, de grande fartura, de grande poderio, de grandes conquistas, ou seja, Deus não os havia abandonado. E, de fato, Samuel consolida essa união das 12 tribos e, a partir daquele momento que Samuel consolidava isso após a sua morte, há um novo período histórico muito conhecido, que é o período do reino dos judeus. Ali, o período em que vai haver, o primeiro rei, que é Saul, o grande rei Davi, e efetivamente aquele que é conhecido como o rei mais sábio, que é Salomão. E nesses momentos de grandes conquistas, festividades e acontecimentos, o povo judeu havia novamente vacilado, porque esquecera a divindade, o Criador, e só recordava do mesmo naqueles momentos de grandes guerras, grandes momentos em que precisava da ajuda do Pai. E aí, efetivamente, eles caem novamente nesse processo de queda. Há todo esse processo de escravidão por esses povos que nós falamos aqui, assírios, babilônios, dentro dos próprios os romanos, e efetivamente eles estão num processo que precisam efetivamente ouvir novamente a voz dessa justiça, dessa misericórdia. Surge aí o período dos profetas, que estão juntamente ligados ao reinado de Israel. Aqueles profetas, que o maior desses profetas, apesar de Moisés ser considerado também profeta, é Isaías. Mas assim como Isaías, nós temos grandes profetas, profetas que vieram sempre dizer que ratificar a misericórdia de Deus. Profetas como Amós, como Oséias, como Miqueias, são profetas que efetivamente vêm dizer que Deus não quer destruição, mas sim a misericórdia. Não quer mais sacrifícios. Sacrifícios estes que sempre foi algo muito comum para aqueles povos, principalmente os politeístas.
porque tudo era efetivamente levado para o altar do sacrifício. E esses profetas vêm dizer que Deus não quer mais isso. Tanto que, dentro daquele sonho do profeta Amós, ele tem um sonho que ele diz que ele sonhou o mesmo sonho durante 5 vezes, e no quinto sonho ele afirma que viu o altar destruído. E, dando sequência a esses relatos de que Deus não queria mais a questão do sacrifício, mas sim a misericórdia, há na profecia de Oséias informando exatamente isso. O Pai não quer mais sacrifício, mas sim a misericórdia. Esses relatos são relatos que vão se consolidar exatamente por isso. A partir do momento que chega o grande profeta que vai fazer essa divisão que nós conhecemos na Bíblia, o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Esse Messias, que é considerado ungido, no hebraico, e o Cristo de Deus no grego, era a pessoa que livraria aquele povo de todo esse processo de sofrimento. Ratifica isso aí a pessoa de Jesus. É Jesus que, efetivamente, no Novo Testamento, tem toda a sua história relatada ao seu redor. É a sua chegada e como a misericórdia que ele fazia com que chegasse a todos que os profetas do Antigo Testamento disseram. Quando nós estamos envolvendo aqui a palavra misericórdia, nós estamos colocando uma palavra também que é muito comum, que é similar, que chama-se indulgência. Indulgência é misericórdia. Misericórdia tem a ver com o perdão. E todas as vezes que nós imaginamos isso, dentro da figura de Jesus, Jesus sempre foi misericordioso. Quem procurasse o Mestre, em qualquer situação que se apresentasse, ele ouvia, entendia o relato daquele que pedia e fazia as suas considerações. Muitos daqueles ouviram coisas que efetivamente não lhes agradaram, mas o Mestre era justo, era honesto. Ratificamos aqui a questão da misericórdia dentro do seu maior sermão, o maior discurso de Jesus, o sermão da montanha, ou o sermão das bem-aventuranças. Dentro daquelas 9 bem-aventuranças que nós conhecemos, Jesus tem um destaque na quinta bem-aventurança, quando ele nos clama pela misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Em qualquer processo, nós queremos sempre a misericórdia para nós e para os nossos desafetos, aqueles que não são muito chegados à nossa personagem, à nossa personalidade, nós queremos a justiça. É como tem aquele ditado popular, para os amigos tudo, para os desafetos a lei. É exatamente isso. Ainda não conseguimos entender a questão da misericórdia de Deus. Então, quando a gente reflete sobre a questão do perdão, é importante que a gente entenda que indulgência, misericórdia está associada ao perdão. E o que vinha a ser perdão? Perdão, segundo as palavras do grande professor José Raul Teixeira, ele nos diz que perdão é, na realidade, o grande remédio para a limpeza das nossas almas, do nosso coração. Ainda temos, a maioria de nós temos um hábito muito ruim, que é guardar o lixo dentro de nós. As mágoas, os ressentimentos, as dificuldades, os rancores. E isso nos faz estarmos mais distantes daquilo que é o perdão. O Evangelho de Jesus nos relata que o perdão é o remédio para nos curar e nos trazer
para as verdadeiras reflexões de nossas vidas. Porque quando nós perdoamos, nós nos melhoramos. Nos enganamos às vezes, achando que quando nós perdoamos, que quem recebe o nosso perdão é o maior beneficiado. Mas na realidade somos nós, porque ficamos mais leves, ficamos mais tranquilos, ficamos com as nossas consciências no estado de equilíbrio. E o que significa o conceito perdão? Perdão, essencialmente, segundo o professor, ele nos fala que é uma expressão latina, per, ir mais além, donare, doar, ou seja, doar além de. Perdoar significa doar além de. Se significa doar além de, nós vamos entender o porquê. O evangelista Lucas, o autor do Evangelho de Lucas, um dos 3 evangelhos sinóticos, e autor também dos Atos dos Apóstolos, que está no Novo Testamento, se dizia que não fez tudo o que podia, não era um homem completo, porque ele fez apenas aquilo que era necessário. Estamos falando aqui de Lucas. Lucas não se considerava melhor que ninguém, achava que, pelo que ele tinha conhecimento, ele deveria ter feito mais, e fez 2 textos maravilhosos. O seu Evangelho, que é considerado um dos 3 sinóticos, juntamente com o de Marcos e de Mateus, e os Atos dos Apóstolos, também, segundo relatos, é escrito por esse grande evangelista. Lucas teve uma trajetória de vida muito bonita, porque era um homem, segundo informações dos estudiosos, exegetas, um homem estudado, dizendo mesmo até que ele era médico e tinha grande afeição do apóstolo dos gentios, que é Paulo. É Paulo quem vai orientar Lucas, e Lucas vai fazer o seu evangelho dentro daquilo que ele acreditava, nos relatos oriundos diretamente da mãe de Jesus, de Maria, e daqueles que vivenciaram com ele. É um desses evangelistas que não vivenciaram todos aqueles prodígios e os atendimentos que o mestre fez nos 3 anos, mas que efetivamente recolhe as informações daqueles que conviveram com ele e coloca num evangelho magnífico. É um dos evangelhos mais corretos e mais centrados. É uma verdadeira reportagem do Evangelho de Lucas. E nós temos aqui, se Lucas, que se considerava apenas aquele que fez o essencial e não além, nós imaginamos como Jesus relata isso dentro do Novo Testamento. Aqueles que escrevem sobre a passagem do Mestre aqui na Terra. E o tempo inteiro Jesus está nos ressaltando isso. Há vários momentos ele relata que o perdão é essencial. E o perdão fazia parte da necessidade para que eles pudessem crescer. Apesar de que os judeus daquela época davam muito mais importância à questão exterior, ou seja, aos ritos, ao jejuar. Jesus é contestado na casa de Levi, Mateus, quando os seus discípulos estão ali e não jejuam, não lavam as mãos. Quando Jesus ele responde que mais importante é aquilo que nós trazemos dentro do nosso coração, não aquilo que nós comemos, ingerimos. Nesse relato do perdão, há ensinamentos sublimes de Jesus. Quando Jesus, em determinado momento, diz o seguinte: se alguém vier e lhe bater numa face, oferece também a outra. Como nós poderemos entender isso? Olha, Cosme, será que é simplesmente a gente virar a face e deixar o outro bater nessa face? Temos que refletir sobre isso. Quando Jesus pede para que a gente ofereça outra face, significa que nós temos que oferecer aquilo que está dentro de nós, que é o não evite.
A outra face no sentido de que nós somos melhores do que aqueles que nos executam determinadas situações que nos trazem dissabores. São atos violentos, impropérios verbais, situações que efetivamente nos incomodam. Mas incomodam porque ainda somos todos espíritos infantis dentro do processo de evolução espiritual. O perdão vai exigir sacrifício de todos nós. Não vai acontecer de uma hora para outra. Não estamos aqui verbalizando para vocês que perdoar é fácil. Não é fácil. É sempre muito difícil. Mas o Evangelho do Cristo, Jesus ratifica. Quando Simão Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes tenho que perdoar aos meus desafetos? 7 vezes? E o que Jesus responde? Simão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, infinitamente. Veja o que era Simão Pedro. Jesus dormia na casa de Simão Pedro, fazia as reuniões na casa de Simão Pedro, conhecia a esposa, a sogra de Simão Pedro, e era o próprio Simão que estava ali lhe questionando o mestre. Ainda não entendia como deveria perdoar o romano, perdoar os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, aqueles que não professavam a mesma fé. E é exatamente por isso que Jesus nos traz essa lição. Se alguém bater uma face, oferece também a outra. Não é oferecer a face simplesmente, é oferecer aquilo que nós trazemos dentro de nós, que não deve ser o revide, o rancor, a mágoa ou o ressentimento. E Jesus continua nessa mesma lição. Se alguém te solicita andar 1000 passos, anda mais 1000. Ou seja, não colocar ressentimentos. Se alguém está, de uma certa forma, te trazendo situações de dúvida, situações de maior descontrole, nós precisamos nos equilibrar. Porque se nós nos conduzirmos na mesma frequência, na mesma sintonia daquele que nos agride e que nos afeta com gestos, com situações verbais que nos xingam, ou que pensam mal de nós através de situações completamente difíceis de aturar, porque a palavra também, ela nos afeta. Nós devemos usar da indulgência e da misericórdia. E ele fecha esse ensinamento nos dizendo o seguinte: se alguém te leva a capa, entrega também a túnica. Ou seja, que nós devemos, acima de tudo, não revidar. E quando acontece efetivamente que nós vamos perdoar, que é a maior dificuldade de todos nós, quando é que acontece efetivamente o perdão? E os mentores espirituais nos explicam que o perdão, ele ocorre quando a situação que nos deixou embaraçados, naquela situação que nos deixou com maior complicação, com dissabor, com ressentimento, com mágoa, ela acontece novamente e nós vamos conseguir passar por aquele mesmo momento e até rirmos daquela situação que nos embaraçou tempos depois. Por isso é que nós entendemos que perdoar não é fácil. Perdoar não é fácil e não acontece de uma hora para outra. Para se perdoar, primeiramente é necessário, para perdoar alguém, é necessário o auto-perdão. Porque quando eu me perdoo, significa que eu tenho amor a mim mesmo. E aí eu estendo a mão para o outro. Como eu posso perdoar o outro se eu não perdoo? E fico naqueles ressentimentos, naquele processo de que comigo é assim mesmo, comigo não dá nada certo. Eu preciso me perdoar. Errei, caí, levanta, segue adiante, trabalha, tem fé, coragem. Todos aqui vamos errar. O palestrante que está com o microfone na mão, os dirigentes da casa espírita, todos nós erramos. E é um processo
de redenção da criatura humana. Jesus sabia disso. Jesus não escolheu homens perfeitos para que estivessem ao seu lado, anunciando esse reino divino. Sabia da dificuldade, porque os discípulos brigavam entre si. Haviam querelas, discussões, cada um deles, em determinado momento, queria ser o maior no reino de Deus. E o que ele afirma? O maior no reino de Deus é aquele que é o último a ser servido, é o menor de todos, é o servo de todos. Olha que missão, a humildade. O presidente da casa espírita, como essa, deve ser o maior servidor, porque é dele que vem o exemplo para todos nós. Não vamos colocar ninguém em pedestal, porque todos nós precisamos do perdão. Quantos de nós aqui precisamos do perdão das situações que nós nos envolvemos no dia a dia? Às vezes, a maledicência, a fofoquinha, o queixume. Se a gente for refletir, quando a gente coloca a nossa cabeça no travesseiro à noite, nós vamos encontrar que precisamos ser perdoados pelo nosso chefe, pela nossa esposa, pelo nosso esposo, pelo nosso amigo, pelo nosso vizinho, pelo nosso parente. Porque a criatura, quando ela não tem alto amor em si, ou seja, não se perdoa, ela tem um orgulho ferido. Para ela, aquela situação que ela passa é uma situação que ela não deveria vivenciar. O orgulhoso, normalmente, ele pensa assim. Este precisa sim do perdão, como todos nós precisamos. Ir além, doar além, significa que nós precisamos buscar o entendimento de o que significa aquilo que Jesus nos traz através do seu Evangelho. Esse Evangelho que é luz, esse Evangelho que é a água viva e que é a única forma para a nossa felicidade. Não há outro caminho, como ele mesmo afirmou, né, que é o caminho para que nós cheguemos à felicidade. E essa felicidade nós só vamos encontrar quando, essencialmente, buscarmos essas suas orientações. As orientações de Jesus estão no seu Evangelho. Efetivamente, temos o hábito de já ter ouvido falar. Temos o Evangelho segundo o Espiritismo. São 28 capítulos que nos trazem um resumo bem consolidado das pregações de Jesus. Como nós podemos colocar em prática aquilo que o Mestre nos pede, se nós não conhecemos, não refletimos sobre aquilo que Ele nos fala? Não há outro caminho. Temos que buscar o Evangelho. Evangelho é remédio para as nossas almas, assim como o perdão. Allan Kardec nos traz, numa questão 889 do Livro dos Espíritos, o que seria caridade, segundo entendia Jesus. E nesta conceituação, os benfeitores espirituais imortais dizem que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias. E o final eles fecham. E o perdão das ofensas. Vejam que caridade, diferente daquilo que a gente imagina que seja a filantropia, entregar um punhado de alguma coisa, de um bem para alguém, é muito mais do que isso, do que Jesus entendia. A benevolência para com todos significa o trabalho no bem. Significa nós nos doarmos dentro daquilo que nós podemos fazer. Benevolência é isso. É quando nós nos angariamos dentro de uma instituição como essa e vamos distribuir a sopa, fazer a visita fraterna, vamos distribuir o atendimento fraterno para aqueles que aqui chegam, às vezes desesperados, em busca de uma palavra amiga, e às vezes nós não precisamos falar nada, doar o ouvido, o ombro amigo. E podemos fazer isso no nosso dia a dia com aqueles que nos cercam. Assim nos relatam os amigos espirituais que a caridade deve ser exercida principalmente por aqueles que estão mais próximos de nós. Quem está mais próximo de nós?
os nossos parentes, os nossos familiares, os nossos amigos. Indulgência para com as imperfeições alheias. A indulgência, como nós relatamos aqui, significa misericórdia. Se nós não formos misericordiosos, como assinala Jesus na sua quinta bem-aventurança, nós não alcançaremos misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, nós precisamos também do perdão dos outros, porque nós precisamos perdoar. E muitas das vezes dizemos, não perdoo, não adianta que eu não perdoo. A criatura que relata isso, ela está se isolando de uma certa forma, deixando de ser feliz. Porque o perdão é que vai lhe, de uma certa forma, trazer a sua felicidade. E essa felicidade está diretamente proporcionada ao perdão que ela consegue. Todas as vezes que Jesus curava, ele dizia para aqueles que assim o pediam, que queres que eu faça? Ou seja, nós precisamos querer, mas para querer nós precisamos de fé. Precisamos efetivamente acreditar que é o melhor para todos nós. Quando nós relevamos um ato ou uma situação que nos é imposta e é desagradável naquele momento, e estamos perdoando aquele que nos impõe, nós estamos fazendo ainda de uma certa forma, de uma forma muito mecânica. E isso precisa virar hábito, para depois do hábito virar o quê? Virar algo natural. Assim como beber água, como dormir, como se alimentar, como fazer todas as coisas que nós fazemos. Fazemos sem nenhum tipo de dor. E essa questão do perdão, ela exige isso. Por isso é que nós afirmamos aqui, não é fácil. É sempre muito difícil, mas precisa ser iniciado. Por quê? Porque já entendemos que é a única saída. A partir do momento que nós iniciarmos dentro desse processo, buscando as forças dos nossos refolhos mais íntimos, e isso se demonstrar de uma certa forma algo que nos incomoda no início, mas que futuramente sairá de uma forma natural, virará um hábito, e a partir disso será algo que nós nem sentiremos, faremos porque acreditamos que aquilo de fato é o melhor para todos nós. Temos dentro dessa questão do perdão a questão do acreditar. Acreditar que todos nós somos filhos de Deus e, como tal, merecemos essa misericórdia. Essa misericórdia que está ressaltada dentro daquilo que Jesus veio trazer como explicação do que é a divindade, Deus. Porque quando nós perdoamos, nós estamos nos aproximando desse nosso irmão maior e da criatura da divindade que é Deus. O apóstolo João nos informa na sua primeira epístola, dizendo que, simplificando que Deus é amor. E isso não foi feito apenas por João. Há um rabino judeu muito conhecido chamado Hilel. Hilel, em determinada situação, foi consultado por um daqueles seus discípulos, perguntando se ele poderia recitar a Torá judaica com uma única perna até o final. O que o rabino Hilel, de fato, ele concorda. E se colocando naquela posição de um único pé, ele diz: amor. Ratificava aquilo que Jesus veio nos trazer. Deus é amor, é justiça, é misericórdia, mas é principalmente amor. E nesse evangelho de João, que é um evangelho não sinótico, né? É um evangelho que tem muitas informações, porque João, de fato, viveu todos os momentos com o Mestre, desde aquele momento, quando ele era discípulo
de João Batista e recebe a autorização daquele que é o precursor de Jesus para acompanhar o mestre, porque João sabia da sua missão, que era anunciar que o reino dos céus estava próximo. E João, através da sua narrativa dentro desse evangelho que ele nos trouxe, nos traz informações maravilhosas a respeito de Jesus. Há passagens dentro desse evangelho de João que não estão nos outros evangelhos. A própria situação da mulher adúltera só encontramos no evangelho de João, aquela passagem, que é uma passagem que significa o quê? Jesus ensina como nós devemos perdoar. Mais importante do que a lei é aquilo que nós trazemos em nosso coração. Nos traz a passagem que foi trazida uma mulher que fora pega em pecado em determinada situação. E o que dizia a lei de Moisés para aqueles que traziam para colocar Jesus em situação desagradável? Mestre, o que você diz a respeito? Estava ali uma verdadeira armadilha. E Jesus, ele não ficou encabulado com aquela situação. Porque ele diz o seguinte: se agacha, começa a escrever na areia e diz: aquele que não pecou, ou que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, aquilo que nós estamos ratificando aqui desde o início, que todos nós necessitamos de misericórdia, do perdão uns dos outros, Jesus já anunciava para aqueles que queriam exercer a lei. Será que eles eram mais dignos do que aquela que estava ali naquele momento? Será que nenhum deles tinha errado? E Jesus exemplifica. Na narrativa da passagem evangélica diz que desde o mais velho até o mais novo, todos vão se retirando e largando a sua pedra. Porque Jesus não simplesmente ele passa a mão na cabeça da mulher, porque ele pergunta: mulher, onde estão aqueles que a condenavam? E ela diz: Senhor, partiram. E Jesus relata para ela: pois eu também não te condeno, vá e não peques mais. Ou seja, Jesus não estava passando a mão na cabeça dela. Jesus estava falando para que ela não continuasse a persistir naquele erro, porque coisa pior poderia acontecer. E de fato, a trajetória desta nossa irmã é uma trajetória belíssima, porque ela encontra naquele mesmo algoz o homem que a levou àquela situação maior de perda no futuro, maltrapilho, completamente desamparado, doente. E quem é que vai cuidar daquele irmão? A pecadora que foi perdoada ali por Jesus. Quando nós temos no Pai Nosso a questão do perdão, que é muito forte, é a oração que Jesus nos traz dentro daquele sermão, que é o sermão das bem-aventuranças, quando ele nos ensina a orar, e ele nos relata: Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso não deve ser recitado da boca para fora, deve ser algo que nós devemos sentir, porque se Jesus estava nos ensinando a orar ao Pai, naquele sermão das bem-aventuranças, significa que nós devemos buscar nessas palavras aquilo que nos traz como redenção maior. O perdão é um santo remédio e, portanto, deve ser de fato buscado por cada um de nós, dentro das nossas vidas, dentro daquilo que a gente vivencia. Ratificamos mais uma vez: todos precisamos do perdão, todos nós. Não há ninguém aqui que não precise do perdão. Mas da mesma forma que nós vamos perdoar, devemos exercer isso, iniciar imediatamente. Se nós ainda não conseguimos enxergar que o outro merece a nossa misericórdia, a nossa indulgência, o nosso perdão, é preciso que reflitamos na situação maior que Jesus nos pede. Ou seja, que nos deixemos confortáveis.
Porque senão vai ser que nem a parábola que o mestre nos informou. A parábola das bodas. Quando ele diz que aquele que não estava vestido com a veste nupcial foi retirado da mesa. Quando retornarmos ao plano espiritual, e é certo que todos nós retornaremos, porque estamos a caminho, a única certeza que temos é que aqui não ficaremos. Somos espíritos imortais, não somos eternos. Eterno apenas é a divindade a Deus. Somos espíritos imortais, fadados, graças a Deus, à felicidade. E como tal, estamos em aprendizado. A doutrina nos explica, através das várias vidas, nós vamos aprendendo. Porque uma única vida seria muito difícil nós debelarmos todas as lixas morais que nós trazemos em nosso espírito. Precisamos buscar. E um desses remédios significa perdão. Perdoar é difícil, perdoar é complicado, mas é o único caminho que nós temos para debelarmos aquilo que nós trazemos de imperfeição dentro de nós. Iniciando essa jornada de 2024, eu só tenho a agradecer. Agradecer por esse momento em que nós aqui nos encontramos, nessas reflexões sobre o Evangelho de Jesus, essa boa nova, a boa notícia do Cristo, através das reflexões desses bem-amados imortais que nos trazem a fé raciocinada, as explicações que nos conformam, nos fazem entender que Evangelho é vida e, como tal, devemos buscar. Estudem o Evangelho em pequenas passagens, em passagens diárias. A doutrina espírita não nos pede catedráticos de espiritismo, mas reflexões daquilo que nós buscamos como verdade as nossas vidas. Com certeza, quando despertarmos naquelas passagens que às vezes nos parecem mais complicadas, mais difíceis, mais atormentadas, os nossos corações estarão limpos daquele lixo moral que trazemos dentro de nós. Então, que Jesus os ampare, que Jesus os abençoe. Muita paz. Até a próxima. Obrigado, Cláudio. Obrigado por suas reflexões, né? Por trazer o lado moral dentro do Evangelho. Agora a gente vai se encaminhando para a segunda fase, que é a fase do passe, pedindo para que os passistas se posicionem. Pensando em Jesus.
nós vamos ensinar essa noite na quarta-feira. Fique conosco e prosseguir na semana, e se possível, meu Pai, por acréscimo de misericórdia, reforce em nós nossa esperança de que a tua justiça prevalece sobre a justiça dos homens. Reforce em nós, meu Pai, nossa fé. Reforce em nós, meu Pai, também a paz nesse mundo, a paz nas nações, que aqui se digladiam o poder. O Senhor ilumine os caminhos dele, que o Senhor traga paz para os corações aflitos, mas sobretudo, meu Pai, que o Senhor nos traga também a paz interior, que nós possamos ser a paz que nós queremos ver nesse mundo, uma paz desse portão daqui para fora, uma paz na nossa família, uma paz no nosso trabalho, uma paz no trânsito, uma paz nas situações cotidianas que aparecem para a gente. Que é isso, modo de livramento, de aperfeiçoamento, que a gente possa aos poucos fazer jus ao título de Espírito, nessa doutrina sagrada que o Senhor nos traz, que consola o nosso coração. Peço também por todos os irmãos que se encontram com os nomes hoje na caixinha de prece, que aqui se encontra em estado de aflição, qualquer parente, qualquer amigo, que se encontre aflito, que a energia emanada dessa casa encontre esses corações, possa equilibrá-los e possa dar a esperança de que eles jamais estão sozinhos. Muito obrigado, meu Pai. Nos despede, Pai, nessa noite, que assim seja. Graças a Deus.